Olá, muito boa noite. Eu me propus a conversar hoje sobre um tema que é muito recorrente: autismo e Alzheimer, que são males da mesma origem. O autismo e o Alzheimer são males da mesma origem. Eu tenho dito, sem medo de errar, eu posso estar errado, mas não tenho medo de errar, que o autismo é o mal de Alzheimer que veio na infância. A medicina moderna entende que o autismo, que eles nem chamam de autismo, porque eles vão alterando nomes para ficar bonito, como se isso resolvesse a essência do problema, eles chamam de transtorno de espectro autista, ou TEA. E dizem que o autismo tem causa hereditária ou genética em 90% dos casos, e somente 10% dos casos seriam fatores ambientais. E não consideram a divergência aqui entre os estudiosos, mas eles não consideram o autismo em crianças, claro, como uma doença em si. Dizem que é uma disfunção neurológica e assim é tratado. Eu não acredito que se consiga tratar eficazmente o autismo ou resolver as síndromes autistas com a visão que se tem. A medicina chinesa não trata, ela não conhece esse termo, essa expressão autista. Ela chama de síndrome dos 5 atrasos. Essa chamada síndrome dos 5 atrasos, é claro que o nome é feio, o nome é impactante, mas a medicina chinesa não está preocupada com nomes. A filosofia chinesa não se preocupa com nomes. A preocupação dela é a funcionalidade. Está funcionando ou não? O nome não tem muita importância. Se, por exemplo, de amanhã em diante, os gatos tivessem o nome de Rosa, fosse uma rosa, uma flor, eles deixariam de miar? É claro que não. Ou eu tenho uma cadeira e eu tenho um banco. Qual é a importância disso da cadeira e do banco? O chinês diz qual é a importância de chamar uma de cadeira e outra de banco. O que importa é a finalidade. A cadeira e o banco servem para sentar. Mas a medicina moderna e a filosofia moderna, que segue a teoria greco-romana, vem de lá e conseguiu evoluir muito pouco, quando ela não sabe a origem ou a causa, ela dá um nome. Por isso que nós temos muitos deuses gregos. Tudo que não se sabia o que era coisa de um dos deuses. E tínhamos muitos deuses gregos. Por que se chama síndrome dos 5 atrasos em medicina chinesa? Porque a criança, ela tem, como o adulto também, 5 órgãos que estão com desequilíbrio. Eu não estou falando doente, eu estou falando desequilíbrio. Veja que a criança autista, ela tem muita dificuldade de pensamento. Ela tem dificuldade de pensar. Ela tem ideias correntes. Mas organizar o pensamento, a criança com espectro autista, ela não consegue organizar o pensamento. É por isso que ela tem essa falta de trocas, é por isso que ela vive isolada nesse mundo dela. Ela vive nessa introspecção.
Quando eu falo de criança que não consegue organizar o pensamento, eu estou falando de criança que nasceu ou que desenvolveu logo após o nascimento, nos primeiros anos, uma disfunção do baço. Inclusive tem riscos dessa criança vir a ser diabética logo adiante. Então ela tem uma disfunção do baço que precisa ser tratada, essa disfunção. Mas não é só. Essa criança tem alguma dificuldade de formação dos rins. Por isso que volta e meia essa criança fica muito insegura, volta e meia ela tem medo, volta e meia ela tem pânico. Parece que do nada ela ficou medrosa e com pânico. Isso é deficiência de rins. Na visão chinesa dizem que a criança com espectro autista, e lá no Alzheimer também, na criança o corpo e a alma não se encontraram. E no Alzheimer o corpo e a alma já se separaram. Porque essa desconexão, essa falta de conexão do corpo e da alma, é que leva a criança a não se relacionar, a não estabelecer relacionamento com o mundo exterior. A criança autista vive o mundo dela. Essa desconexão com o mundo exterior é um problema típico de pulmão. Deixa eu dar um exemplo do adulto. A pessoa que tem a depressão, por exemplo, o que é o depressivo? Ele se isolou do mundo exterior. O depressivo passou a viver o mundinho dele, o mundinho triste. Ou seja, ele se isolou do mundo exterior. Essa minha desconexão com o mundo exterior é um problema típico de pulmão. Veja, eu falei de 3 órgãos: do baço do pensamento, dos rins do medo da insegurança, desta falta de relacionamento com os outros indivíduos, com o mundo exterior, isso é pulmão. Mas também a criança com síndrome autista, ela tem uma incapacidade de planejar, ela não consegue planejar. Ela não tem criatividade, parece que ela vive numa apatia. Ela tem dificuldade de criar as coisas, ela não é uma criança inventiva. E por último, isso é fígado. Ela cria até uma certa raiva, uma certa agressividade, isso é fígado. E por último, essa mudança de humor, ou essa perda de rumo, parece que a criança autista está sem rumo, por isso que ela exige muito dos seus pais. Essa alteração de humor, ou esse desequilíbrio emocional, tem uma relação direta com o coração. Veja que eu falei dos 5 órgãos, o baço, os rins, o pulmão, o fígado, o coração, e eu falei das 5 emoções ou dos 5 temperamentos da criança em relação a cada um deles. Mas de onde é que veio essa deficiência? Pode ter uma parte genética? Pode. Mas essa parte genética tem que ser investigada, então, pelo histórico clínico dos seus pais ou dos seus ascendentes. O histórico clínico de ascendentes não tem revelado muito isso, não. Não há histórico clínico, na maioria dos casos, que justifiquem esse autismo. Então parece-me que o hereditário é que o genético foi embora. Eu sou daqueles que acredito que, e assim aprendi, que tem muito a ver com a gravidez da mãe. A mãe não é culpada, ela não sabe disso. Tem muito a ver com a gravidez da mãe e com os momentos posteriores ao nascimento, ou até ali pelos 2 ou 3 anos. Se nós buscarmos as pesquisas, os estudos,
nós vamos ver que normalmente criança autista nasceu de cesariana. E por que eu vejo mal na cesariana? Porque a criança recebe anestesia antes de nascer, a mãe é anestesiada para fazer a cesárea, a criança já recebe esse anestésico antes de nascer, e na sala de parto, na sala da cesárea, a mãe recebe uma dose de antibióticos e anti-inflamatórios para evitar a contaminação do ambiente. A criança já recebe isso antes de nascer. Mas o fator mais importante é que na cesariana o parto foi programado. É o obstetra quem define a data do parto, a época do parto. Então a criança, muitas vezes, 90% dos casos, a criança nasceu antes do momento apropriado. Por isso que a criança muitas vezes ela nasce amarelinha e ela demora um pouco para chorar. Ou uma situação ou outra. Aqui a criança não desenvolveu o fígado na sua capacidade plena e ela não desenvolveu o seu pulmão. Porque a criança, ela não faz uso do pulmão no ventre materno. Ela só vai precisar do pulmão quando ela vier ao mundo. No ventre materno, ela respira através do cordão umbilical. Mas quando ela nasce uma semana antes, 10 dias antes, momentos antes, o organismo não estava pronto para vir ao mundo. Ou numa linguagem popular, a fruta não estava madura para cair do pé. A fruta só cai do pé no momento exato, quando estiver madura. Assim é a gestação, assim é o nascimento da criança. Algumas situações, embora não haja prova, mas existem suspeitas, e eu custo crer que se investigue isto a sério, que algumas vacinas que a criança recebe, por causa de uma substância conservante, que está dentro do mercúrio, ela acaba criando também esse problema de atraso mental, porque afeta o rim. Em medicina chinesa não separa o rim do cérebro. O rim produz a medula, que vem por dentro da coluna espinhal e forma o cérebro. Então aquelas vacinas para rubéola, principalmente esta, para herpes, para varíola, elas podem ter na sua raiz excesso de conservante que causa essa lesão no rim e no cérebro. Se nós formos olhar os estudos também, nós vamos ver que o mundo pobre tem mais casos de autista do que o mundo rico. E poderia perguntar, mas por que é assim? Porque no mundo rico, eles também têm as vacinas, mas eles compram por dose. O mundo pobre compra muitíssimas doses. Como eu compro muitíssimas doses, eu vou ter uma quantidade muito maior de conservante. E neste caso, quando eu tenho uma dose maior, que eu tenho maior quantidade de conservante, é essa quantidade que vai para o organismo do bebê em algumas vacinas. Eu não estou dizendo que as vacinas são as causas do autismo, mas não dá para afastar essa possibilidade. Alguns vêm peremptoriamente negando isso. Quem nega é porque não quer investigar. Porque aqueles que negam não tem como negar que o conservante da vacina é o mercúrio. Eles não têm como negar. E se eles disserem que o mercúrio não é veneno, então comece a prescrever dose de mercúrio para as pessoas. Ele é altamente destruidor.
fundamentalmente do rim. Então, o espectro autista, o transtorno de espectro autista, precisa ser investigado na integridade do organismo da criança. Verificar como é que funciona o baço, o pâncreas, aqui eu posso ver como é que é o índice de glicose, o índice glicêmico, como é que é a capacidade do pulmão, se a criança fica gripada com frequência, precisa de remédio para gripe, para febre, para garganta com frequência. Se a criança é muito irritada, muito brava, se nasceu amarelinha, teve icterícia ou não. Se ela é uma criança que altera muito o humor ou não, eu tenho que olhar esse organismo como um todo. Mas como é que a medicina vai fazer isso se a medicina moderna é toda fragmentada? Cada profissional cuida de um pedacinho. Cada profissional cuida de um sintoma. Então, a medicina moderna nunca vai se encontrar. Ela nunca vai olhar esse organismo dessa criança como um todo. Cada um vai olhar um pedacinho e a tendência nestes casos é que cada profissional nega a hipótese antecedente. E nunca afirma um diagnóstico único, um diagnóstico correto. A meu ver, autismo não é uma doença. É um desequilíbrio dos 5 órgãos. Está lá na gestação, que às vezes a mãe precisou também de medicação, não se alimentou adequadamente, não teve orientação segura, porque com todo respeito à obstetrícia, a obstetrícia se preocupa com uma gravidez perfeita. Mas eu não estou dizendo uma gravidez boa que garanta depois um nascimento muito tranquilo e uma criança saudável. Não há preocupação da obstetrícia com a criança no ventre materno. Há preocupação com o desenvolvimento da gravidez em si. Esse é o mal de autismo, o transtorno de espectro autista. Tratar os 5 órgãos, tratar as 5 emoções. A criança começa a mudar o seu comportamento. Ela começa devagarinho a progredir. Por quê? Porque a sua genética pode se alterar até ali pela casa dos 14, 15 anos, até surgir a primeira menstruação nas meninas ou até a primeira ejaculação nos meninos. Ou seja, até que a carga hormonal esteja aflorada, o organismo está maduro, nesse período do nascimento até aqui, a genética pode ser alterada e o autista, quem tem transtorno de espectro autista, pode ser curado ou pode melhorar muito. E aqueles que imaginam que é uma síndrome que surge depois que a criança nasceu e que jogam a responsabilidade na genética de 90%, não foram pesquisar os antecedentes da criança que nasceu com síndrome autista. Às vezes a criança está desambientada e muito, ainda mais depois que a criança, ainda muito nova, recebeu os videogames e os celulares. Aí ela cria uma outra realidade, que é uma realidade virtual, e ela vai ter muita dificuldade de conectar com esta nossa realidade, que é o nosso dia a dia. E o Alzheimer, o que é? Exatamente a mesma coisa. Só que agora no idoso. Tanto que não existe Alzheimer em jovem. Ou seja, aquela pessoa e fundamentalmente o mal de Alzheimer acomete mais mulheres. E aqui tem um dado que é relevante para essa afirmação de que o Alzheimer acomete mais mulheres. É porque mulher menstrua. Quando ela menstrua, ela perde sangue, perde proteína. Lá na menopausa, ela entrou na menopausa com fraquezas. A medicina moderna não sabe trabalhar essas fraquezas, tonificar.
Ela olha, através da ginecologia, baixou a carga hormonal, vamos dar hormônio. Vamos recuperar o hormônio. Mas isso é nada para as necessidades do organismo dessa mulher, que tem que viver um outro tanto depois da menopausa, e bem. A agressividade. A perda de memória, a raiva desmedida ou a falta de ponderação daquele que tem mal de Alzheimer, porque o mal de Alzheimer vai se perdendo a memória e depois o doente vai ficando, parece que criança. Ele tem aquela memória antiga, toda desorganizada, e perde a memória recente. Mas também essa agressividade, essa mania de culpar as outras pessoas, essas atitudes desmedidas e essa opacidade no seu semblante. Parece que a pessoa que está com Alzheimer, ele não tem mais alegria, ele está sempre com aquele rosto assim, sóbrio, aquela opacidade, meio parado. E essa perda de memória vai evoluindo, a ponto de aquilo que ele sabia de cor, aquilo que ele decorava com facilidade, ele agora não sabe mais. Tem exemplo de um paciente que vem à clínica, ele trabalhou sempre nos correios e sempre entregava correspondência. Então, numa cidade pequena, ele sabia os nomes das ruas de cor. Quando ele foi acometido mal de Alzheimer, ele saiu ao centro fazer umas compras e sentiu-se perdido. Ele teve que pegar um táxi para o táxi tentar ajudá-lo a chegar em casa. A sorte que o taxista o conhecia, porque ele não sabia onde ele morava, ele não sabia o nome da família dele, nem da mulher, e o nome dele, uma hora dizia um nome, uma hora dizia outro. Numa cidade pequena, quer dizer, ele conhecia a cidade como a palma da mão, e agora com Alzheimer, ele não sabia nem onde ficava a casa dele. Aqui há uma disfunção brutal do organismo. Lá no autismo, a criança ainda não formou esse organismo, ela ainda não formou a sua constituição fisiológica. Ela ainda não formou, ela está em formação e vem até a adolescência, mais ou menos. Aqui, no Alzheimer, o velhinho ou a velhinha, depois dos 70 normalmente, ficou fraco do baço, pâncreas. Ele começou a gastar muita energia, através desse trabalho ao longo da vida, tensão, preocupação, basicamente isso. Tensão, preocupação. Porque a pessoa tensa ou a pessoa preocupada é justamente aquela pessoa que não consegue resolver os problemas que aparecem. Por isso que ela fica tensa, por isso que ela fica preocupada. A pessoa consegue resolver os problemas que vão aparecendo, seja financeiro, seja socioafetivo, ela resolve naturalmente. Pode observar. Aquelas pessoas que ao longo da vida sofreram instabilidades emocionais por problemas afetivos, seja perda de filho, seja separação, seja o excesso de trabalho, tudo isso juntado à deficiência fisiológica vai levar a Alzheimer à perda de memória. Também na nossa visão, Alzheimer não é uma doença em si. Como autista não é uma doença. O Alzheimer tem várias deficiências fisiológicas que precisam ser corrigidas. Eu poderia comparar, só para comparação, claro, é grosseira a comparação, comparar o Alzheimer ao doente emocional, ao doente mental esquizofrênico, que tem esquizofrenia, por exemplo. A desorganização de ideias, a agressividade. Só que no caso da esquizofrenia, há uma deficiência fundamental de fígado,
de rins e coração. Ele pode se alimentar muito bem. O que ele não tem é controle das atividades mentais. É muito problema para a incapacidade de resolver. E os problemas vão me acachapando, vão me sufocando. Ou seja, surgiram problemas para uma incapacidade quase nula de resolver. Aí eu vou ficando com raiva, que é o primeiro passo para a loucura, a esquizofrenia. No Alzheimer, não. O Alzheimer tem os 5 órgãos envolvidos, porque ele vai ficando fraco do estômago, do baço, a alimentação não é adequada. Normalmente quem tem mal de Alzheimer é pessoa magra. Eu não vi ninguém com Alzheimer, pessoa obesa, pessoa com sobrepeso. É normalmente pessoa magra, pessoa que já teve algum problema ou de pulmão ou de intestino, ou pessoa que teve algum processo inflamatório, que precisou muito de antibiótico e tal. Veja, eu falei antes das vacinas lá atrás para as crianças. Eu estou falando de novo de antibiótico, anti-inflamatório, carga de vacina, alimentação inadequada. Tanto que nós temos velhinhos com 90 anos ou mais que não tiveram Alzheimer. Ou seja, nem todos têm Alzheimer. Como nem todas as crianças são autistas. Mas aí entra a característica de cada um. Precariedade de tratamento dos pais ou da mãe na gestação e da criança os primeiros anos lá no autismo, ou mulher que trabalhou muito, teve filhos, perdeu sangue em menstruação, algum trabalho de parto, algum transtorno emocional que não conseguiu resolver e entrou na menopausa com fraquezas. Por isso que mulher predomina nos males de Alzheimer. Mas os homens também têm e sofrem das mesmas agruras. Entrou fraco para a velhice, trabalhou muito, não se alimentou adequadamente e teve alguns problemas de ordem emocional que não conseguiu resolver. Não há muita chance, às vezes, de recuperar o Alzheimer, porque as deficiências se acumularam depois dos 70 anos de vida. O organismo fica mais lento naturalmente, porque aqui é uma fraqueza fundamentalmente do rim. O rim é quem controla o coração. É o rim quem produz a medula, produz sangue para irrigar o cérebro, e o coração se encarrega de bombar esse sangue para lá. O rim está um pouco fraco, ou muito fraco. Eu não falei doente, falei fraco. Nosso rim é uma bateria que perde carga. Se essa bateria não for reforçada, ao final ela vai perder toda a carga. O celular, quando a bateria acaba a carga, não dá mais para falar. Quando eu perco a carga dos meus rins, eu passo a não coordenar mais a minha fala, que depende do coração. É por isso que o Alzheimer, às vezes, nem completa a frase, diz várias coisas ao mesmo tempo, ou, com receio de dizer, ele fica pensativo, porque ele pensa que já disse. E para não tornar-se repetitivo, ele não diz de novo o que ele antes, na verdade, não havia dito nada. Mas dá para aliviar os sintomas. Agora me perdoe a franqueza, o respeito que tenho aos geriatras. Não é aquela quantidade enorme de remedinho colorido que vai resolver o atraso do Alzheimer. Eu não vi reversão até hoje. A minha experiência clínica de quase 30 anos, eu não vi reversão de Alzheimer pela medicina moderna. Como não vi de autista? Porque ela trata errado. O que ela trata cérebro, ela trata disfunção neurológica, mas de neurológico não tem nada. Eu tenho que saber qual é a raiz da minha neurologia, qual é a raiz do meu cérebro. Se nós vemos uma árvore com as folhas amareladas, nós temos que ir lá na raiz dessa árvore, está faltando nutriente. Da mesma forma, eu estou perdendo a memória, eu estou ficando fraco das ideias, eu já me aproximo dos 70 anos,
é hora de reforçar o organismo. É por isso que se inventa tanta coisa modernamente. Se inventa escolas para tentar ativar o cérebro. Tem escolas por aí para trabalhar o cérebro das pessoas. Não vai adiantar nada se não reforçar a fisiologia. É o sangue que está pobre. E gente com sangue pobre não consegue pensar. É por isso que criança mal alimentada que passa fome vai mal na escola. Depois de uma certa idade, nós não produzimos mais sangue, que é tarefa do rim. Mas eu tenho que reforçar aquele sangue que ainda tenho. E às vezes ainda tem chance de aumentar um pouco a minha capacidade de produzir sangue. Sobre Alzheimer, sobre autismo, era o que eu tinha para colocar. A meu ver, eles têm a mesma origem, a mesma causa. No autista, a deficiência e desequilíbrio está lá na gestação e nos primeiros anos. Dá para recuperar muito bem ainda. No Alzheimer, a recuperação é mais difícil. Por quê? Porque o organismo já se encaminha para a sua falência, para o seu encerramento. Mas ainda é possível melhorar muito os sintomas. É claro que esse tema não se esgota aqui. Tem muito o que se tratar dele, mas não é possível exaurir apenas numa palestra. Se gostou, passe adiante para os seus amigos, para os seus familiares. E se não gostou, ofereça sugestão ou até crítica. Inscreva-se no nosso canal, Uxim Clínica, no YouTube. Quem se inscreve no nosso canal ajuda a levar adiante essas ideias. E nós temos a tarefa de levar adiante ideias boas. Por isso nós sempre pedimos a colaboração daqueles que queiram ajudar-nos a melhorar essas ideias. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima oportunidade.